Você falou sobre aprender a aprender. Como aprender a aprender? Tu não quer parar de repente? Porque esse bloco vai ser longo. Bora. Como aprender a aprender? Bom, acho que o primeiro passo, né, é a pessoa se autoconhecer. Então, assim, saber que, eu sou mais visual, ou eu sou mais auditiva, ou eu sou mais sensorial, né? Eu preciso ver as coisas, tocar nas coisas, ver a textura das coisas. Depois disso, cada pessoa vai ter uma metodologia. Então, tu falou ali, eu primeiro eu leio em voz alta, aí depois... O que tu faz mesmo? Não, eu leio em voz baixa. Voz baixa. Aí depois, eventualmente eu estudo ouvindo alguma coisa. Quando eu vou estudar para o simulador, a melhor forma para mim é fazer o teatro mesmo. Então eu sento até na ponta do sofá, assim, para conseguir ter mobilidade dos pés e simular um monomotor, sabe? E falando todos os call-outs alto, mas assim, depende do tipo de assunto. Então, um sistema, eu leio primeiro baixo e o mapa mental é o último dos recursos que eu uso. Às vezes eu faço um pouco de card de memorização também, com limitation, essas coisas. Eu lembro que quando eu tava voando IFR, eu fazia uns cards antes de ir para sessões. Então, são alguns dos recursos que eu utilizava, assim, sabe? Sim. Tá, e tu identificou isso ao longo da tua formação? Porque todo mundo gosta de resumo. No começo eu tentava fazer resumo, aí eu acabava vendo que eu copiava um monte de coisa do livro, não funcionava nada. Perdia um tempão. Deixava um negócio mal bonito, assim, todo colorido, mas que eu mesma não tinha absorvido nada. Então acho que o primeiro ponto, assim, é a pessoa se conhecer e criar algumas ferramentas que funcionam para ela, né? Então não é porque todo mundo fazendo resumo que tu tem que fazer resumo. Exato. Não é porque todo mundo faz uma autoexplicação que tu tem que fazer uma autoexplicação. Então, tu identificar o teu estilo e o que tu gosta e funciona, porque não adianta também gostar e não funcionar, né? Tipo, ficar lindo os resumos, mas... Então, assim, acho que esse é o primeiro ponto. Mas, quando a gente fala de neurociência, todos nós funcionamos da mesma maneira. O nosso cérebro, a forma como a gente estabelece conexões, a forma como a gente aprende em termos cerebrais é a mesma. Quando a gente começa a aprender, os nossos neurônios eles já estão lá. Mas o grande lance da aprendizagem são as redes neurais. Então é um neurônio que está aqui e um neurônio que está aqui. E eles não têm relação nenhuma. Mas no momento que tu estimula, que tu aprende, que tu vê algo novo, ele começa a fazer assim, né? E aí ele se conecta. E aí criou ali uma redezinha. Isso significa que já nasceu o conhecimento ou não? Só criou a criou sinapse? O caminho. Criou a sinapse. Tá? Criou a sinapse. Conforme tu vai fortalecendo esse caminho sináptico, então a gente tem neurônios, né? Um neurônio 1, neurônio 2. Ele criou uma rede neural aqui, né? O dendrito dele, que é a extremidade do neurônio, se conectou ali no outro. Não chega a conectar, né, para poder ter um impulso nervoso, mas eles quase se tocam. Então, tu estimulou, tu criou essa conexão, tá? Agora, no momento que tu repete, no momento que tu desenha, no momento que tu fala para alguém, no momento que tu explica para ti mesmo, no momento que tu, questiona, mentaliza, né? Muitas vezes o instrutor fala, mentaliza isso aqui no pernoite, né? Voo durante mental, a instrução. né? Faz um voozinho mental. O que tu tá fazendo? Tu tá fortalecendo esse caminho sináptico, tu tá fortalecendo essa rede neural. Então, como tudo, né? Se tu não estimula, não cresce. Então, o treinamento nada mais é, a gente poderia até trocar a palavra treinamento por fortalecimento de caminho sináptico. Que é a mesma coisa que fortalecer um músculo, Mesma né? coisa. De academia, que você vai lá, treina, cria uma lesãozinha ali no músculo, sara, aí cria de novo e assim vai, e você vai fortalecendo isso. Quando você já estabeleceu o conhecimento, se você para de usar, ele some ou ele fica lá adormecido? É que nem musculação. Ele desfaz. Ele desfaz? Desfaz. Ou só ele desfaz. enfraquece? Ao mesmo tempo que a gente está sempre fazendo novas conexões, a gente está apagando, a gente está perdendo, desfazendo outras conexões. Isso acontece muito durante o sono.
né? O sono reparador. Então, o que acontece quando tu dorme? O teu cérebro, ele automaticamente ele seleciona, isso é importante, isso não é. E aí ele reseta aquilo ali, porque tu não precisa. Né? Ou ele reseta, acha que tu não precisa, né, na verdade. ou reseta, ou ele fala, Ou isso daqui, fixa, né? Isso daqui é efetivamente o que eu vou precisar, Exatamente. então é onde você absorve realmente isso. E o como é que tu conhecimento. fala pro teu cérebro que isso tu quer resetar e isso tu não quer resetar? Não sei, me conta que eu quero saber. Fortalecendo o caminho sináptico. Quanto mais forte ele for, quanto mais tu falar sobre aquilo, tu refletir sobre aquilo, trocar ideia, tu desenhar, mais forte aquele caminho sináptico vai ser. Então o teu cérebro vai entender, bom, se esse caminho aqui tá com essa estrada, pô, eu não vou desfazer esse negócio. Entende? Agora, se só tiver uma conexãozinha ali, mequetrefe, né? Só uma pontezinha ali, vai dizer, não, isso aqui é bobagem. Entende? Então, por isso que o estudo contínuo é muito importante. Sim. Né? Tu não simplesmente, hoje é domingo, tô de folga, eu vou estudar o dia inteiro. Vou estudar a matéria inteira, vou acabou. estudar tudo, acabou, vou passar na prova. Beleza, pode até passar na prova. Passou 2, 3 noites, como é que era aquele negócio mesmo? Tu não lembra? Por quê? Porque o teu cérebro ele desligou. E como é que funcionam as técnicas? Antes da gente entrar nas técnicas, eu até queria te perguntar sobre aptidão. Porque você começou falando sobre esse assunto dizendo todo o processo de aprendizagem de todas as pessoas acontecem da mesma forma. Mas tem gente que nasce com aptidão para X, tem gente que nasce com aptidão para Z. Algumas pessoas nascem muito boas já para tocar um instrumento, outras para fazer um esporte. Isso é uma crença limitante que você nasceu com ela, porque você acredita que você não é bom, porque você ouviu falar a vida inteira, ou realmente existem aptidões? Não, existem aptidões, com certeza. Inclusive, vindos da carga genética, né? Tu vê que muitas vezes um cantor tem filhos que cantam, já nascem, né? Pequenininha, a criança já canta, já toca. Claro que o meio influencia. Mas, sim, existem pessoas que já nascem, todos nós nascemos, né, com determinadas aptidões para determinadas tarefas, para determinadas coisas, né, seja instrumento, seja para leitura, seja para oratória, seja para comunicação, seja para voar. Então, assim, existe sim uma carga bem considerável genética. Mas isso não é determinante, né? Então, se uma pessoa ela quer, por exemplo, cantar, ela pode aprender a cantar. Se uma pessoa quer voar, a gente não nasce sabendo voar. A gente tem que aprender a voar. Algumas pessoas têm mais facilidade, porque já tem essa aptidão natural de motricidade fina. E aí, quando ela vai para o voo, ela desenvolve com mais facilidade isso. Ao passo que pessoa que não tem essa carga genética, ou até mesmo nunca brincou muito com isso, quando era pequena, não brincava de Lego. Então, a pessoa pode ser lá na frente tenha mais dificuldade. Sim. Então, assim, existe sim uma carga genética, existe o ambiente que essa pessoa está inserida, né? Eu, por exemplo, eu sempre fui uma menina que brincou do que quis. Então, eu brincava de Lego, eu brincava de espada, eu brincava de luta, eu brincava de boneca, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, né? Na aviação. Pra mim nunca teve essa diferença. Eu vestia rosa, eu vestia azul, eu vestia amarelo. Tipo, dentro da minha casa nunca teve isso. Distinção de Essa gêneros. distinção, não existia isso, sabe? Claro, eu era menina, enfim, né? Normal. Minha mãe me enchia de lacinho, mas se eu quisesse ficar com lacinho, eu ficava. Se eu não quisesse, eu tirava. Então, assim, só para exemplificar como o meio, ele tem uma influência e a genética também tem uma influência. Mas existe uma coisa que eu acho mais poderosa do que a genética e do que o meio, que é a tua vontade. Então, se tu decidir que tu quer fazer aquele negócio e tu estiver disposto a desenvolver aquela habilidade, tu vai desenvolver aquela habilidade. Porque toda habilidade pode ser desenvolvida. Toda? Toda. Não existe nada que tu não possa fazer. E aí entram as crenças limitantes. Porque muitas vezes a pessoa está inserida num ambiente onde ela é rotulada. Que dizem, tu é preguiçoso. E assim, até mesmo se a gente entrar um pouco mais na profundeza das crenças limitantes, né? A gente nasce ouvindo dizer, você nasceu ouvindo dizer que você era Karen, menina, gaúcha, brasileira, de uma classe social X. E você acredita nisso. Você é boa nisso, você é tímida, você... No meu caso, que eu era de Ribeirão, que eu era menina, que eu era irmã de três... minha família era basicamente cheia de mulheres, então que a gente tinha que dar conta, então a gente vive atropelando tudo, porque tinha que dar conta. E aí, são as crenças que eu nasci acreditando. E aí, se a gente não tem o autoconhecimento, é muito doido, porque você vive a tua vida acreditando nisso, e às vezes nem é isso que você se identifica de verdade, nem é isso que você é
de verdade, ali no seu íntimo, né? Sim. Então, o autoconhecimento, até uma terapia, até se a gente for, né, na parte mais psicológica da coisa, você perceber, tomar consciência disso, é o primeiro passo para você conseguir mudar, quebrar essas crenças. E se eu te disser que até 4 anos de idade, tudo que a criança vê, enxerga e ouve vira uma memória de longa duração. Tudo, absolutamente tudo. Na verdade, até 2 anos, tudo vira sinapse. Absolutamente tudo vira sinapse. Por isso que as crianças dormem muito, né? Porque elas cansam muito. O esgotamento mental da criança, tanto que se tu olhar para um bebezinho, ele tá sempre assim, né? Ele tá sempre muito curioso. Eles estão sempre olhando. Eles estão sempre olhando para tudo, porque tudo que ele vê, tudo que ele sente, tudo que ele toca, tudo que ele mete na boca, tudo vira uma sinapse. E o sono para absorver. E o sono vai definir, né? O que fica, o que sai, e também vai descansar ele, porque ele teve uma explosão, o cérebro dele tá ali, né? Tá enlouquecido aquele bebezinho, ele tá muito louco. E aos 4 anos, então, a gente tem a poda sináptica, que seria nem tudo vira sinapse, nem tudo é perceptível, que é quando a criança começa a conseguir focar mais em uma brincadeira, ela consegue olhar mais fixo, ela consegue passar mais tempo brincando com o mesmo brinquedinho. Então não é qualquer coisa que tira a atenção dela, ela não está mais captando todos os estímulos, né? Então 4 anos acontece isso. E até 4 anos, tudo que a criança receber de informação, então se tu passar lá falando para a criança, tu é vadio, tu é lento, tu é burro, ou o contrário, né? Tu é muito bom, vamos lá, pô, tu é dedicado, tu é esforçado, tu é talentoso. Tudo isso vira memória, fica instalado, né? Fica instalado na memória de longa duração dela. E uma coisa que eu acho muito, muito curioso também, que não tem muito a ver com o nosso tema, mas que até 8 anos a criança não tem abstração. Então, tipo assim, se tu falar pra ela, tu é chato, ela realmente vai achar que ela é chata. Ela não sabe que tu tá falando de brincadeira, ela não tem sentido figurado. Então, olha que loucura a quantidade de coisa que fica na nossa cabeça dependendo do meio que tu tá inserido. E aí, por isso que existe a preocupação tão grande hoje na sociedade com a primeira infância. Que é justíssimo, né? Porque isso vai ser o profissional do futuro. Isso vão ser as pessoas que vão estar na sociedade no futuro. E que nascem todos os traumas que a gente vai reproduzir depois. Exatamente. Um trauma nada mais é do que um caminho sináptico altamente fortalecido. Entende? Como é que quebra isso, né? Só com muita terapia? Só com muita terapia, com esquecimento. Tu precisa mostrar para o teu cérebro que aquilo não é importante. Então, tu precisa ter outras conexões que vão ser mais importantes do que aquilo. Por isso que diz, não fica remoendo. Porque quando tu fica remoendo, tu tá fortalecendo aquele negócio, entendeu? Então, tem que ser trabalhado, mas eu acredito que com muito mais outros elementos, deixando esse cada vez mais fraco, né? Tanto que as pessoas falam, o tempo cura tudo. Na verdade, o tempo faz com que a sinapse apague. Entende? Naturalmente, o tempo vai fazer com que você esqueça. E aí, vamos entrar agora nos processos de cognição, a gente já falou, memória, papel da emoção no aprendizado, que eu acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente já pincelou um pouco, né? A memória, ela tá muito diretamente, né? O maestro, digamos assim, do cérebro da memória é o hipocampo. E ele fica bem no meio do cérebro. E olha que loucura, o estresse, tá? Qualquer tipo de estresse, ele faz com que o hipocampo diminua fisicamente, a estrutura lá do cérebro diminui fisicamente em até 50%. E coisas que não te gerem estresse, né, que a gente vai definir em seguidinha, ele pode aumentar em até 50% a região do hipocampo. Então, se tu tá sob estresse, a tua memória vai ser altamente reduzida, porque o tamanho do hipocampo diminuiu fisicamente lá dentro, ele muda de tamanho, tá? Que eu achei muito louco quando eu descobri isso. E a tua atenção também fica reduzida. E o que seria estresse? Estresse é a quebra do equilíbrio, né? Que é o equilíbrio homeostático que a gente falou antes, né? De elétrico, químico e osmótico. Mas basicamente, resumidamente, é quebra do equilíbrio. Então, tu teve alguma briga, ou tu tomou pouca água, ou tu dormiu mal, né? Ou tu tá fadigado, ou tu tá com algum problema, com alguma preocupação. Isso vai quebrar o teu equilíbrio energético, né? Para ser mais simples assim. Então, isso vai impactar na tua memória. Ao passo que, se tu te alimentar bem, se tu dormir bem, se tu fizer atividade física, se tu tiver bons relacionamentos,
se tu aprender coisas novas, se tu for uma pessoa disposta a receber estímulos, a receber outros pontos de vista, né? A abrir a tua mente, tudo isso contribui para que tu não tenha estresse, ou seja mais resistente ao estresse. E o teu hipocampo pode aumentar de tamanho, então a tua memória melhora. Uma questão que você deixa os teus hormônios equilibrados mesmo, né? Todos os sistemas trabalhando de uma forma saudável vão contribuir para o bom funcionamento do teu cérebro de forma física e química. E essas pessoas que optam, às vezes optam e às vezes não têm opção, passam por estresses absurdos para atingir resultados gigantescos. Então, por exemplo, militares que o estresse e a disciplina e o treinamento ele é muito rigoroso e tem uma carga de estresse muito grande. Eu nem tenho referências militares, mas assim, só para dar um exemplo. Entendi. Ou outras pessoas que passam por estresses na vida, de guerra, e que acabam adquirindo por outras vias esse tipo de conhecimento, porque também sofrem essa redução dessa parte do cérebro, né? Como é que funciona daí? Com certeza, no momento do estresse, o hipocampo dessa pessoa vai estar reduzida e a capacidade de memória e atenção dela vai estar reduzida. E aí a gama de treinamento e de conhecimento vai ter que segurar isso, entende? Não tem como o hipocampo sob estresse não ser reduzido. Não tem como sob estresse tu ter uma memória perfeita. Não tem como tu estar cansado, fadigado, triste e com a memória perfeita. Não tem como. Né? Então, eu acredito que a experiência, o treinamento, as demais sinapses vão ter que segurar isso aí. Mas a atenção dela com certeza vai estar reduzida. Não tem como, é físico. A importância dos nossos treinamentos em simulador. Eventualmente, se a gente tiver uma emergência, o que a gente vai ter... Vai estar sob estresse. Né? Sob estresse. E não é uma opção. Não. Você está sob estresse. Que essas sinapses estejam bem, já estabelecidas, fortalecidas, para você conseguir usar isso no momento que você precisa. Tem que estar tão fortalecida ao ponto de ser quase automático. Aí, Quase, porque não pode ser 100% automático. Não pode ser 100% automático, mas existem conhecimentos que vão pro automático. É como quando tu vai pegar o carro e ir pro aeroporto. Já vai automaticamente. O carro sabe e sabe tu vai caminho. sempre pelo mesmo caminho. Tu dobra sempre, geralmente nas mesmas zonas. Se tu dobrar numa rua diferente, tu vai ter que pensar. Por quê? Porque aquele caminho sináptico, né, sinalizou lá pro teu cabeça. Helena, sair de casa e ir para o aeroporto. Né? É assim, mais ou menos assim. Tipo a voz do Google. É, a voz do Google, tá ligado? E aí dispara uma série de ações que já estão muito fortalecidas na tua cabeça. Então tu nem pensa, tu entra no carro, tu fecha a porta, tu bota para acelerar, né? Dobra na rua tal, dobra na outra rua tal, chega, estaciona, pega o ticket, tudo isso tu faz sem pensar. Né? Inclusive o que te libera a mente para pensar em outras coisas. E, geralmente tu vai dirigindo e já vai pensando, né? Como é que será que tá o tempo, meteorologia, Exato. que hora que são, será que eu vou chegar a tempo, tá de boa, não tá, né? Vou ter que acelerar. Já vai fazendo outras conexões porque aquela ali tá tão fortalecida que tu não tem que pensar nela. Então todo comportamento automático, ele é um caminho altamente fortalecido. Né? Tu já fez aquilo ali muitas vezes, tu já repetiu aquilo ali centenas de vezes. E o treinamento é justamente isso. É isso. O treinamento é deixar isso no automático, né? Com cuidado da palavra automático. Claro. A gente não vai tem que fazer... avaliar, né? Tem que avaliar tudo que a gente faz lá em cima. Não pode perder o poder de gerenciamento porque você tá no automático, né? Não. E pra gente finalizar, como é que funciona o processo de perda de cognição ao longo da vida, né? Com o processo de envelhecimento. E se tem alguma estratégia, alguma forma da gente atrasar esse processo? Na verdade, ele é um processo natural do ser humano, né, de envelhecimento. A gente vai amadurecendo essa rede neural numa intensidade, numa velocidade muito grande até os 30 anos. Aos 30 anos começa o envelhecimento neural. É muito cedo. Já comecei. Eu vou começar em breve. Então, assim, começa o envelhecimento neural. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o envelhecimento neural é uma coisa natural e não é uma coisa agressiva. Né? Então, assim, uma pessoa saudável, tá? Não uma pessoa que tem algum problema de memória ou predisposição ou até mesmo comece a desenvolver Alzheimer ou alguma outra doença. A gente está falando de pessoas saudáveis aqui, tá? Então, após os 30 anos, é normal que as pessoas comecem a sentir um pouco mais de dificuldade ou tempo para executar uma mesma tarefa mental ou até mesmo uma atenção um pouco reduzida.
Só que isso não é do dia pra noite, é uma coisa gradativa e que tu não vai perceber, não vai ser assim, um dia eu acordei com envelhecimento neural, sabe? Não Acabou. é assim, acabou. É normal a gente ter essa perda gradual de até 10%, né? Até 10% tu pode perder dessa tua capacidade que tu desenvolveu até os 30 anos. Até 10% do quê? 10% de toda a rede. Do que você já tem de sinapse. Do que tu já tem de rede neural, de sinapse, de neurônio, de tudo. Isso depois dos 30, ao longo do resto da vida. Ao longo do resto da vida. Até que 10% É pouco, né? é ok. É pouco. Achei que E fosse tudo mais. depende, assim, de como que é a tua rede neural. Se a tua rede neural é muito grande, tu perder 10%, tu vai ficar com uma rede grande ainda. Agora, se a tua rede é pequena e tu perder 10%, esses 10% vão impactar muito mais, né? Sim. A proporção é a mesma, mas a quantidade que sobra não é a mesma. Claro. Então, por isso que é importante, né, que a pessoa esteja sempre aberta, sempre procurando novos desafios, né? O desafio é uma coisa que faz criar muita conexão. Sim. Né? E mesmo após os 30 anos, né, que é uma idade super jovem, né? A gente fala em envelhecimento neural, até assusta, né? Mas é super gradativo, que nem tu falou, e é a partir dos 30 anos, né? E o que se pode ser feito é estimular a continuidade dessas redes. Então, tu não para de criar conexão, tu só vai perder alguma coisa que ficou ali, que tu não está utilizando, né? Vai sair. Também se fala muito em amadurecimento. O amadurecimento nada mais é do que isso, né? Tu tirou aquelas redes ali que não importam tanto e tu ficou com aquela rede que está madura, né? Mas nada significa que tu não possa desenvolver novas redes. Tá, Karim, mas e como que eu desenvolvo novas redes? Da mesma maneira como quando tu não tinha envelhecimento neural. Então, aprendendo uma nova língua, ouvindo música, atividade física, desafios, mudar alguma coisa na tua rotina. Então, tudo que estimule positivamente, né? E que tu continue desafiando o cérebro. Sim. Né? Que tu não fique assim, agora envelhecimento neural é só ladeira abaixo. Não, Né? tem N possibilidades. N possibilidades. Então, hoje em dia, inclusive, né? A gente tem pessoas muito ativas aí, com 60, 70, 80 Imagina, anos. 60, super jovem. Eu tenho uma avó, minha avó paterna, ela se formou numa segunda faculdade agora, pouco tempo atrás. Que legal. Então, tu imagina, assim, a quantidade de coisa que ela aprendeu, desenvolveu. Imagina como é que é o cérebro dela. Sempre ser curioso, né? Participar, evoluir, conhecer gente nova, fazer uma nova língua, enfim. Quanto mais ativo tu for, de uma maneira bem geral, assim, né? Até já ouvi falar a diferença de homens e mulheres nessa perda ao longo da vida, porque homem não tá muito habituado a fazer os trabalhos de casa, ou pelo menos não estava nas gerações antigas. Isso não tem nada a ver com... Isso é cultural, não tem nada a ver com cultural, gênero. é bem cultural. Mas como os homens não estavam habituados a fazer as tarefas domésticas, quando se aposentam, as mulheres continuam ativas. Os homens não. Que legal. Então acaba que as mulheres ficam mais, né? Sim. Continuam desenvolvendo esse fortalecimento. É curioso isso, eu não sei se esse dado também é verídico ou não, mas faz sentido. Eu já ouvi falar isso. Até de percepções mesmo das pessoas que vivem isso, né? E é isso, galera. Gente, quero agradecer muito a Karen. Eu tenho certeza que agregou muito a todos vocês que estão ouvindo, a mim, esse conhecimento incrível, que muita coisa eu não sabia e, nossa, saio daqui outra já, assim, é uma grande aula. Muito obrigada. Nem tenho palavras para agradecer. E eu vou pedir para Karen deixar aqui todos os contatos dela, do trem de pouso, do EAD, do coach de aviação que tem também na plataforma, para todo mundo que tiver curiosidade de conhecer esse trabalho tão incrível. Karen, se você quiser dar todos os caminhos aí pro pessoal. Então nós temos o site lá, né, onde o pessoal pode conhecer mais o nosso trabalho, tem depoimentos de alunos, mostra lá internamente a plataforma, quem tiver curiosidade, tremdepouso.com.br. Nosso Instagram, tremdepouso_, bastante ativo, sempre conteúdo sobre aviação, sobre formação, as principais dúvidas aí. Nosso canal no YouTube também, youtube.com/tremdepouso, também sempre conteúdo, toda semana, conteúdo novo, conteúdo atualizado, para quem está iniciando aí nessa jornada e quer começar da melhor maneira possível. Show de bola. Então é isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por tudo. Até a próxima. Até a próxima. E é isso, galera. Te vejo no próximo voo.